5 passos para você analisar um ETF de forma muito prática. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. O primeiro passo é você compreender efetivamente o mercado que aquele ETF está inserido, o que move aquele mercado, o que afeta ele, o que interfere nele e qual a exposição média ali, o que ele está exposto em relação à moeda. E já aproveita para comentar aqui para mim o que você considera mais importante ao analisar um ETF, um ativo ali relativamente diversificado. Aqui eu trouxe de exemplo, só para ilustrar um pouco desse conceito, a questão aqui do S&P 500, ou seja, ações versus a taxa de juros americanas, ou seja, ações versus taxa de juros. Por que eu trouxe isso aqui? Porque se você compra, por exemplo, um ETF do tipo S&P 500 ou de ações em geral, você está muito exposto às variações daquele mercado de ações que está muito interligado com essa questão das taxas de juros daquele país. A gente costuma falar que, mais ou menos, tá? O índice que representa um país, como o S&P 500, Ibovespa, assim por diante, ele está muito interligado com o crescimento daquele país, a inflação daquele país e também ali a questão da taxa de juros daquele país. De forma que, claro, numa tendência aqui em momentos normais, quanto mais alta a taxa de juros, que são essas barrinhas aqui, maior é a tendência aqui das ações andarem de lado ou delas caírem, tá certo? E aí, quando as taxas de juros caem, a tendência é sim as ações subirem. Claro que não é assim simples, eu estou dando aqui os 5 passos ultra práticos, simplificados, mas de certa forma você tem que entender profundamente aí qual que é o mercado que esse ETF está inserido e o que afeta efetivamente ele. O segundo passo, ele é muito importante, porque a gente sai do mercado e começa a olhar efetivamente para o índice que aquele ETF segue. Então, basicamente, o segundo passo é analisar o índice e entender profundamente ele. Aqui você vai analisar, por exemplo, se o índice daquele ETF ele é diversificado ou é concentrado, se ele tem setores internos dele de forma equilibrada ou se ele é um setor único, como é que aquele índice funciona, se ele é neutro, se ele é concentrado, se ele é de um único país, se ele tem vários setores, como é que é o rebalanceamento e essas questões um pouquinho mais detalhadas. Então aqui eu trouxe 2 exemplos, eu trouxe o VT, que é basicamente o World 11, para você conhecer um pouquinho, ele tem aqui uma exposição em diversos países, primeiro diversas regiões do mundo e depois aqui diversos países, tá? E dentro desses países tem uma série de setores, então ele é ultra diversificado e a gente chama de base neutra, tá certo? De outra forma, aqui eu trouxe um outro exemplo que é o Chip 11, enfim, você pode encontrar aqui que também ele é o SMH lá no exterior, basicamente ele é muito mais concentrado, então ele tem só 26 ativos, já o VT tem 10 mil ativos aproximadamente, e aqui o Chip 11 ele é ultra focado aqui em apenas um único setor, que são, enfim, né, empresas relacionadas ali a semicondutores e chips. Ele até tem uma certa diversificação em termos de países, mas ele é ultra concentrado em setores. Então não é que um é bom e o outro é ruim, ambos são interessantes por diversas razões, mas um deles é um pouco mais neutro e diversificado, que é o VT, enfim, o World 11, por exemplo, e o outro, que é o Chip 11, ele é muito mais focado e concentrado. E aí você tem que entender ali na sua estratégia se compensa efetivamente ter muita concentração, porque concentração aumenta risco. E aí risco de fato pode trazer mais retornos, mas também pode trazer um pouquinho mais de prejuízos. Olha, já aproveita para deixar o like e se inscrever no canal para mais análise de vídeos como esse. Bom, o terceiro passo aqui é importantíssimo, a gente já olhou o mercado, a gente já olhou o índice, vamos agora começar a olhar para os ETF especificamente que você quer analisar. Então estou trazendo aqui 2 exemplos, o BOVA11 e também aqui o BOVB11 do Bradesco. Qual que é a questão agora quando você quer parar para realmente analisar o produto ETF especificamente? Aqui você vai olhar várias e várias questões entre o ETF que você está interessado, os concorrentes e assim por diante. Então aqui eu trouxe 2 exemplos justamente para mostrar para vocês esses detalhes. A primeira coisa que você vai analisar, assim, de forma geral, é primeiro a taxa de administração. Aqui a gente tem 0,10% do BOVA11, por exemplo, versus aqui 0,20% do BOVB11 aqui do Bradesco, ok. A taxa de administração geralmente, quando você pega 2 opções parecidas, ela geralmente é parecida, tá? Nesse caso aqui tá até bem diferente, mas
vamos considerar que é parecida, tá bom? Você não vai ficar pobre se você investir num ETF que é um pouquinho mais caro em taxa de administração. Efetivamente você quer economizar ao máximo, perfeito, mas não é isso que vai transformar o seu resultado. Só para deixar bem claro aqui o disclaimer. O que mais você vai olhar aqui em relação ao produto ETF que você está interessado? Aqui basicamente aqui é o preço da cota. Então o BOVA11 ele está aqui custando R$ 135. Já o BOV B11 do Bradesco, que também segue o índice Ibovespa, estou dando exemplos bem diferentes ao longo do vídeo para ficar mais dinâmico, tá certo? Ele aqui está custando basicamente só R$ 141. Então, se isso importa para você, se você quer efetivamente ETFs mais baratos, você vai focar naqueles com menor custo. Até tem, se eu não me engano, ETFs na casa dos 20, 30 reais do Ibovespa, tá? Eu não tenho certeza agora de cabeça o valor exato, mas você consegue procurar ali opções mais baratas se isso for determinante para você, ok? Além de tudo isso, claro que você tem que estudar o mercado, o índice, aquela coisa toda, mas a gente vai olhar aqui também o que é muito importante, o patrimônio líquido do fundo. Por quê? Porque o patrimônio líquido, ele demonstra ali uma certa solidez em relação àquele ETF, para que ele não seja fechado do nada, caso ele não pegue atração. Então, isso aqui não acontece muito, mas você deixa no seu radar. Poxa, não deu muito bom aquele ETF que alguma gestora lançou. Cara, eles vão acabar fechando o ETF, vão liquidar as cotas a mercado, vão te devolver o seu dinheiro, você não vai perder tudo, mas você vai pagar imposto, tem aquela questão toda, não é tão interessante assim. Então, a gente tende a preferir os ETFs com patrimônio líquido maior, ok? Porém, não é porque ele não é o maior da sua comparação que ele não é aplicável. Então, aqui como exemplo, tem o BOVA11 com 12 bilhões de reais de patrimônio líquido, muito tranquilo, muito interessante. Já aqui o ETF do Bradesco, que é o BOV B11, ele está aqui com basicamente 1,3 bi, tá certo? A opção do Bradesco. Então a gente sabe que é 1/10 da opção do BOVA11, por exemplo, né? 10% aqui basicamente, vamos arredondar valores, mas pô, mais de 1 bilhão é bem tranquilo, tá? Você não deveria deixar de investir, porque ele só tem 1 bilhão sob custódia. Cara, 1 bilhão é bem tranquilo para ele manter. Agora, se for assim, Anthony, ele tem 5 milhões de reais ali do patrimônio líquido. Aí você tem que realmente dar uma pensada, tá bom? Mas 1 bilhão é bem tranquilo, ok? Mas a gente tende a preferir aqui os patrimônios líquidos um pouco maiores por conta, primeiro, dessa questão dele evitar ser fechado. Agora, 1 bi não vai ser fechado, é muito difícil isso acontecer. Mas também aqui, ó, por conta justamente do tal do spread entre cotas, tá bom? Então, olha aqui, esse aqui é o gráfico de 1 minuto do BOV B11 do Bradesco, ok? Então, para você entrar e sair do mercado, notem o seguinte, vocês estão vendo aqui esses tracinhos aqui são os candles do mercado. Então, quando você está aqui para negociar na bolsa, para fazer sua compra, sua venda, assim por diante, o que você está fazendo na prática? Você está aqui, isso aqui é a cada minuto do dia, tá? Vamos supor que você quer comprar, tá bom? Então, pô, o preço veio para cá, agora você quer comprar, então o que você vai fazer? Você vai vir aqui, no caso você está falando desse candlezinho aqui, você vai agredir para cima, ou seja, você vai tomar ali, você vai bater a mercado até o próximo candle que a gente fala, tá bom? Por quê? Porque não tem liquidez suficiente para você ir desse candle até ali em cima, em alguns casos, tá bom? Então você pode acabar pagando um spreadzinho aqui ó, de 0,3%, 0,1% só para entrar e só para sair do mercado. Já o BOVA11, por exemplo, por ele ser mais líquido, mais conhecido, mais negociado, notem que ele está sempre com o gráfico fechado. Vocês percebem? É o mesmo gráfico, o ativo é praticamente igual, tá? Então notem que se você está aqui, para você agredir para cima ou para baixo, a diferença é mínima, tá vendo? Sempre está preenchido o gráfico. Então a liquidez maior é até mais importante do que o patrimônio líquido, ok? Porém, o patrimônio líquido e a liquidez ali acabam sendo super correlacionados para você ali fazer esses estudos e para você fazer as entradas melhores para evitar pagar ali um pouquinho mais de taxas e assim por diante. Mas nesses dois casos, ambos ativos vão render praticamente a mesma coisa, porque ambos são do Ibovespa, ambos têm aqui a mesma característica geral, tá certo? Bom, e o quarto e quinto ponto são extremamente parecidos e relacionados. Então, o quarto passo para você analisar um ETF e a sua performance é basicamente estudar aí o retorno médio que ele deu, o comportamento relacionado ali ao mercado que ele está exposto, as janelas móveis. Aqui eu uso muito o ROC,
que eu, enfim, ensino em diversos vídeos do canal. E aí, basicamente, você vai ter aqui um estudo sobre o KIGAR, o retorno médio anualizado, a volatilidade, as expectativas gerais, o quanto ele pode balançar o seu patrimônio, a correlação com outros ativos. Então, efetivamente, você tem que olhar para o ativo e fazer algumas comparações aqui de médio e longo prazo. Claro que eu trouxe aqui só os exemplos, tanto do IVVB11, que é o S&P 500 em reais, o VT em reais, que é o World 11, trouxe também o SPY, que é o S&P em dólares, e o Ibovespa em reais, só para demonstrar aqui como você precisa de alguma forma comparar aqui esses ativos, entender aqui o quão eles são correlacionados, a volatilidade deles, quando eles corrigem, que tipo de balanço que eles geram na sua carteira. Aqui embaixo também os retornos em janelas móveis, para você não ficar exposto em momentos muito bons ou muito ruins. E aí você acaba estudando um pouquinho do que aquele mercado representa e de como é que ele funciona. Então, obviamente, aqui nesse vídeo eu estou dando 5 passos de forma muito mais direta, porém, se você tem interesse em estudar a fundo esses 5 passos, entender um pouco mais desse processo para você investir o seu capital certo, eu estou lançando aqui um low ticket extremamente acessível e barato para você conhecer um pouco mais através de um manual prático de ETFs e investimentos no Brasil, que é o Capital Certo. Ele vai estar aqui em promoção de lançamento de forma extremamente acessível aí, caso você tenha interesse de explorar esses 5 passos. Lá dentro vai ter toda essa questão das análises, das etapas, super aprofundado. E claro, se você quer uma coisa ainda mais técnica e profunda, inclusive de bônus com carteiras recomendadas, eu tenho a plataforma de análises que você pode se interessar também. Tá tudo explicado nos links aqui da legenda e do comentário fixado, caso você tenha interesse, tá certo? Até porque, efetivamente, esse é o 5º e último passo. Primeiro, você estudou aqui basicamente o comportamento do ativo que você está interessado. O mercado, no caso, que ele está basicamente exposto, o que interfere nele, as taxas de juros, se é ação, se é renda fixa, se não é, e assim por diante. Você estudou isso e teve uma certa noção o que impacta nele. Depois você foi estudar efetivamente o índice, se ele é mais diversificado, se ele é um pouco mais concentrado em termos de setor, de empresas, de país e assim por diante. E você entendeu efetivamente como é que aquele índice é formado. Depois você foi entender sobre o ETF especificamente, tá? Então eu trouxe aqui vários exemplos de várias ETFs diferentes para a gente ver na prática isso tudo se somando. E aí, claro, você comparou muitas vezes com um concorrente, analisou taxas de administração, liquidez, patrimônio líquido, aquela coisa toda. Por último, você veio aqui e estudou o quê? Justamente o retorno médio, essa questão aqui da volatilidade, do drawdown possível, dos retornos de rentabilidade composta, do benchmark que ele está sendo comparado com o CDI, com o Ibovespa, com o S&P 500 em janelas móveis e os impactos que isso pode gerar no seu patrimônio. E por último, claro, o 5º e último passo, que na minha opinião é super ultra importante, é: beleza, você estudou tudo isso e decidiu investir em algo, ok, mas qual é o seu planejamento estratégico do investimento? Ou seja, qual é o seu ajuste de risco, o percentual definido na sua carteira para aquele ativo, para aquele ETF que você já definiu que ele é bom, que ele é útil e que ele é interessante. Eu costumo falar para o pessoal, né? Poxa, o VT, o World 11, é um ETF muito interessante. O próprio ACW11 também é muito interessante, que é praticamente igual. O S&P 500 é interessante. ETFs de renda fixa são interessantes, mas depende do seu perfil. Às vezes você vai querer mais de um, menos de outro, às vezes você vai querer igual e assim por diante. Então, qual é o planejamento estratégico na hora que você vai analisar o ETF para botar ele na sua carteira que você vai ter? Quantos por cento você vai comprar dele? E mais importante, qual é o DCA, né, a transição da sua carteira que você efetivamente vai comprando ao longo dos meses para chegar naquela alocação desejada. Naturalmente, pessoal, eu tenho aqui no canal muitos e muitos vídeos de análise que eu sigo de certa forma esse processo de 5 passos. Claro que varia um pouquinho, aqui eu tive que simplificar as coisas, às vezes ele muda um pouquinho, mas de forma geral, esse é o mínimo que você precisa muito responder para si mesmo ao analisar um ETF e ao querer comprar ele, se é que isso é do seu desejo. E se você quiser saber mais, claro, tem muitos vídeos de análise que você vai ver essa sequência, ou então aqui o VNQ e o ALUG11 como um exemplo diferenciado aqui
para você assistir na prática todos esses passos justamente aqui num vídeo, pegando um único ativo, lembrando que não é recomendação de investimentos. Um grande abraço de bom, lembre-se que investir certo resulta capital.